Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer Salmo capítulo 43, versículo 1. O título é Oração para que seja restituída aos privilégios do santuário. Vamos fazer uma oração antes do Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, o Salmo 43, versículo 5 diz assim: Por que estais abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Glória a Deus. Este versículo revela um diálogo profundo da alma consigo mesmo. O salmista reconhece a tristeza, mas não se arrepende, irmãos. Não se rende a ela. Em vez disso, ele se lembra de uma verdade maior. Deus continua sendo a sua salvação. Então, há momentos em que o coração se sente cansado, confuso e sem resposta, como muitos dos nossos desertos, né? Que você já mencionou, né? Em outras reflexões, aqui Deus nos ensina que sentir abatimento não é pecado, mas permanecer sem esperança esquece quem é Ele, né? O salmista escolhe três coisas: reconhece a dor, confronta a própria alma, ele não deixa a tristeza governar, espera em Deus, ele decide, né? Confiar mesmo antes da resposta. Este versículo nos chama a alinhar os sentimentos com a fé, né? Nós temos que ter fé, né? Então esse versículo nos chama a confiar em Deus, né? Nunca deixar de confiar em Deus, porque Ele é nossa salvação, né? Sempre lembrar, né, que Deus é a nossa salvação. A alma pode estar até abatida, mas a esperança em Deus levanta, né? Levanta o louvor. Aqui não é resultado da vitória, né? Mas uma declaração de fé. Antes de quando a alma estiver inquieta, fale com ela, né? Tenta dialogar com si mesmo, né? E perguntar por que ela está tão abatida, né? E triste, né? Então nós temos que lutar para não deixar a nossa alma triste e sempre lembrar, né? Sempre lembrar da verdade maior, né? De Deus, porque Ele continua sendo a nossa salvação, né? E o nosso coração se sente cansado, confuso, sem respostas, muitos dos desertos que você já mencionou, que sente abatimento. Abatimento, irmãos, não é pecado, mas permanecer sem esperança e esquecer de Deus, isso é pecado, né? Não pode esquecer nele. Quem é Ele? Deus, né? Que é o que nos ajuda, né? Então a gente tem que continuar andando e tendo fé, porque Deus sempre nos ajuda, mesmo quando a gente está confuso, né? Está cansado, né? E sente que a alma está bem abatida, está chorando, né? De dor. Então a gente tem que lembrar que Deus é maior. Então Ele está sempre na nossa frente, sempre nos ajudando, né? E está sempre lembrando que Deus é nossa salvação. Glória a Deus, irmãos. Quando a alma estiver inquieta, fale com ela, né? Lembre-se de Deus. Deus não mudou. A promessa não caiu. E o louvor ainda vai brotar, né? A salvação não vem das circunstâncias, mas do Senhor que permanece fiel em nós. Amém, irmãos? Deus é fiel, Deus leva a gente para frente, Deus está sempre nos ajudando, né? Quando a gente está bem triste, a gente clama ao Senhor. Quando a gente está em desespero, está com problemas, a gente clama ao Senhor
e Ele nos ajuda, né? Então nós entramos em oração e a oração chega até o Senhor. Então Ele nos ajuda, não é mesmo, irmãos? Quando a gente se sentir abatido, a gente não pode ficar desanimado. A gente tem que animar e continuar clamando ao Senhor para que Ele nos socorre, para que Ele nos ajude, né? E quando a alma estiver inquieta, fale com ela, né? Porque nós mesmos temos que nos ajudar, né? Porque quando a alma está inquieta, está abatida, é nossa alma, então a gente tem que falar com ela, né? Porque tudo abate, né? Então a gente tem que conversar com a nossa alma, que é o que esse versículo está dizendo, né? Não pode se arrender a ela, né? Na tristeza, não é mesmo, irmão? E lembrar sempre de uma verdade, que Deus é maior e Ele continua, né, nos salvando, não é mesmo, irmãos? Glória a Deus, é o que eu entendo desse versículo hoje. De Salmo capítulo 43, versículo 5. Não devemos deixar a alma abatida, devemos falar com ela, né? Às vezes a gente está angustiado, aflito, aquela coisa, sentindo mal, né? Então a gente tem que conversar com Deus e pedir socorro e ajuda, que Ele nunca vai deixar de nos ajudar, porque Ele é misericordioso. Glória a Deus, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, quando minha alma se abater, ajuda-me a esperar em Ti. Renova minha esperança e transforma minha tristeza em louvor. Glória a Deus. É o que eu entendo de hoje, irmãos. Tenha uma tarde abençoada na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus.